Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos continuar juntos, meu caro ouvinte, estudando o Evangelho de Jesus, entendendo seus ensinamentos, tornando-os ferramentas úteis e práticas para as nossas decisões, para a nossa busca pela verdade e consolidarmos nossas convicções para que, diante dos conflitos, das adversidades, nós possamos permanecer fortalecidos com Jesus em nossas vidas. E para nos auxiliar, vamos permanecer nos utilizando desta obra Em Torno do Mestre, um livro escrito por Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo A Religião da Revelação. Quem nos há de dar provas convincentes da imortalidade, senão aqueles que já passaram pelo transe da morte? Quem nos há de falar com autoridade da vida do além, senão aqueles que lá se encontram? Aqui, meu caro ouvinte, Pedro de Camargo já está nos convidando à apresentação dos próprios habitantes do mundo espiritual que vieram nos trazer as mensagens reveladoras para a construção e nascimento da doutrina dos Espíritos. A fé personificada em Jesus Cristo é aquela que se baseia na revelação. Bem-aventurado és, Simão, porque não foi a carne nem o sangue quem, por ti, acaba de confessar que eu sou o Cristo, mas meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, a revelação que Pedro fora instrumento, aqui entre parênteses, edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, versículos 17 e 18. Esta passagem, meu caro ouvinte, refere-se quando Jesus perguntou aos discípulos o que diziam ser ele perante os homens, e uns disseram que era um dos profetas ressuscitado. Mas Pedro tomou a palavra e disse que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo na terra, portanto uma revelação oferecida pelo mais alto, pelo mundo espiritual superior. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei, o item 10, um fragmento dele. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são mais de 20 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vo-lo dizem sobejamente. Dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas,
que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e perquisições científicas e ou filosóficas ocupam posição secundária, conquanto importantes, haja vista o seu caráter provisório, decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. Nesse sentido, é justa a advertência do codificador. É verdade que esta e outras questões se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do Espiritismo. Eis porque seria um equívoco fazê-las objeto de preocupações constantes. Sabemos, aliás, no que respeita ao princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem ou o que pensam saber. Mas, como há pessoas que poderiam tirar da divergência desses sistemas uma indução contra a unidade do Espiritismo, precisamente porque são formulados pelos espíritos, é útil poder comparar as razões pró e contra, no interesse da própria doutrina, e apoiar no assentimento da maioria o julgamento que se pode fazer do valor de certas comunicações. Revista Espírita de 1862. Então é assim, meu caro ouvinte, a doutrina espírita nasce da revelação dos próprios mensageiros celestes, de várias comunicações espirituais que tinha de frente um codificador, Allan Kardec, para fazer essa distinção daqueles que mantinham autoridade por um conjunto homogêneo das revelações, daqueles que divergiam desse conjunto. E Pedro de Camargo continua: revelação quer dizer comunhão com o além, de onde nos é transmitida alguma verdade que nos interessa saber. Daí o testemunho vivo da imortalidade, da vida futura, que de lá nos acena em gestos magníficos de solidariedade fraternal. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do livro A Gênese, seu capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, o item 2. Definamos, a princípio, o sentido do termo revelação. Revelar, derivado do termo véu, do latim velum, significa literalmente tirar o véu. E no sentido figurado, descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, a mais geral, diz-se de toda coisa ignorada, que é posta ao dia, de toda ideia nova que se põe sobre a vista do que não se sabia. Neste ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, e pode dizer que existe para nós uma revelação incessante. A astronomia nos tem revelado o mundo astral, que não conhecíamos, a geologia, a formação da Terra, a química, a lei das afinidades, a fisiologia, as funções do organismo, etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier são reveladores. Então, meu caro ouvinte, tudo aquilo que não sabíamos, que se apresenta de forma coerente, que nos traz consolo, que nos auxilia na convicção e segurança das nossas concepções, que nos faz o uso da razão conceber uma fé mais robusta, representam caracteres reveladores.
E mais adiante o item 3. O caráter essencial de toda revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é fazer conhecer um fato. Se a coisa é falsa, não é um fato, e por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de ser uma delas. Se é atribuída a Deus, Deus não podendo nem mentir nem se enganar, ela não poderia emanar dele. É preciso considerá-la como produto de uma concepção humana. Então, meu caro ouvinte, eis aí a parte que nos cabe e que nos coloca em condição realmente desafiadora. As características da revelação da doutrina espírita, dos mensageiros celestes, vieram nos trazer situações, correspondências, relações com o mundo real, do mundo espiritual, que nós não conhecíamos. Mas toda esta revelação, ela nos consolida e facilita o entendimento das palavras e ensinamentos de Jesus. Portanto, revelam a verdade. Cabe a cada um de nós estudar profundamente as fontes do Pentateuco kardeciano, porque com ele nós vamos ter o apoio seguro para fazer esta distinção, distinguir o bem do mal, a verdade do erro. E tudo aquilo que vier da concepção humana, da experiência estreita de nós encarnados, que não oferece consolo, que não apresenta características de revelação, portanto não nos auxilia na construção da concepção das nossas crenças, oferecendo-nos a segurança pessoal diante da verdade, então é como aquela planta celestial que o Pai não plantou, como disse Jesus, meu caro ouvinte, será arrancada pela raiz. Então tudo aquilo que nós, encarnados ou desencarnados, inventarmos, que não estiverem dentro da fonte, da segurança da revelação da verdade, dos ensinamentos de Jesus, eles serão arrancados pela raiz, ou seja, a mentira cai por si mesmo, meu caro ouvinte. Vamos continuar estudando a religião da revelação já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade à obra Em Torno do Mestre, do autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos abordando a religião da revelação. Ou seja, meu caro ouvinte, a revelação da verdade, daquilo que era desconhecido, mas que apresenta compatibilidade, coerência, que traz consolo, que nos ajuda a fazer a distinção entre o bem e o mal. E hoje temos a participação do internauta. Participação do internauta. É do ouvinte Alamir, do Rio de Janeiro. Um grande abraço para você, Alamir, querido ouvinte. Ele escreveu para o WhatsApp da rádio, que nos transmitiu: eu ouço Obras de Pedro de Camargo. E você, referindo-se a mim, se refere a Jesus, como Jesus Cristo. No programa Plenitude, numa entrevista, é citado por um estudioso que Cristo é um título e não faz parte do nome de Jesus. Por favor, se possível, me esclareça. Eu gosto muito
como você se expressa. Muito obrigado, caro amigo. Seja no debate e nas obras de Pedro de Camargo. Muito obrigado. Realmente, meu caro Alamir, o nome de Jesus é Jesus de Nazaré. Cristo é uma classificação, pode-se dizer como um título, de apresentação do ministro de Deus, de um co-criador, do Messias. Portanto, Jesus, o Cristo, é a designação mais adequada. Quando mencionamos Jesus Cristo, no texto está Jesus hífen Cristo. Então estamos dizendo o nome de Jesus e a sua classificação. Um grande abraço, meu caro Alamir. E Pedro de Camargo continua: há mais júbilo no céu, afirma o Evangelho, por um pecador que se regenera, que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Isto atesta o fato, para nós importante, de que o céu não está isolado da terra, que os de lá acompanham com interesse a vida dos de cá. E tal interesse é tão acentuado e positivo que a vitória do pecador importa em alvoroço festivo na sociedade celeste dos que já triunfaram e flui o justo prêmio de suas conquistas. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 27, sob o título Pedi e Obtereis. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se leva em conta ao culpado os remorsos, nem o arrependimento. É inútil todo desejo de melhorar-se, está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por determinado tempo, a pena cessará, uma vez expirado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele já não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. No segundo, seria graciar a um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa, não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, duração alguma. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco, se pronto é o arrependimento. Então, meu caro ouvinte, não é Deus que condena. Nós mesmos é que realizamos escolhas e que promovemos a condição de afastamento natural dos benefícios das leis de Deus. Nós mesmos causamos a nossa própria punição e condenação. Desde o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve. Ele lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desgraça. Dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo.
O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor, a de caridade, execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos com isso uma prova de caridade. Veja-se o Céu e o Inferno, na sua primeira parte, capítulos 4, 7 e 8. Então, meu caro ouvinte, nós somos os construtores do próprio destino. Nós praticamente determinamos tudo aquilo que possa chegar até nós em função das nossas predisposições, dos nossos interesses, das nossas ocupações, do esforço que realizamos pelo uso da vontade. E o caráter das revelações celestiais, meu caro ouvinte, deixam bem claro a presença constante dos espíritos no mundo espiritual, assistindo-nos, dando-nos suporte, inspirando-nos, oferecendo-nos condução para a realização de todo o bem possível no sucesso das nossas vidas, nesse projeto maravilhoso que é o recurso educacional do ensejo de estarmos reencarnados, ou seja, vivendo temporariamente uma experiência terrena. Céu e terra, anjos e homens, santos e pecadores, acham-se todos entrelaçados pelos liames sagrados do afeto, numa comunhão que nada pode quebrar. Tal é a religião da revelação, contra a qual as potências do mal jamais prevalecerão. Tais as chaves que nos abrem os pórticos dos tabernáculos eternos, como Jesus designou a Pedro essa chave, para nós também, meu caro ouvinte. Tal é a força que liga na terra o que está ligado no céu, e liga no céu o que está ligado na terra. Ou seja, tudo que fizermos à matéria, ao corpo de carne, também faremos ao espírito, e tudo que fizermos ao espírito, faremos ao corpo. Bem-aventurada seja a consoladora religião da revelação que irmana todos os seres, vinculando-os num soberbo e majestoso amplexo de amor. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. João capítulo 11, versículos 25 e 26. São as palavras de Jesus para cada um dos nossos corações, meu caro ouvinte, para as nossas vidas, para a qualificação do uso do nosso livre-arbítrio. A crença, meu caro ouvinte, é uma escolha. Vamos escolher crer na presença de Jesus como um amigo presente em nossas vidas, em todos os momentos, nos inspirando, nos abençoando, nos oferecendo todos os recursos necessários para o sucesso do nosso empreendimento reencarnatório, para que possamos encontrar sentido para viver, alegria de servir, de praticar o bem, de conhecer a verdade, consolidando-nos com o conhecimento, para que a fé torne-se cada vez mais robusta, segura, de modo que possamos distinguir o bem do mal, e que jamais nos permitamos a exacerbação do orgulho, querendo definir revelações que não nos cabem, que não faz parte das nossas concepções e muito menos das nossas missões e tarefas na Terra.
Busquemos a revelação do amor, do bem e da luz e das bênçãos que Jesus oferece para cada uma das nossas vidas, hoje e sempre, meu caro ouvinte, fortalecendo-nos para sempre, para que, crendo em Jesus, possamos viver sempre com Ele. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.